Boa tarde, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência do Nu Holdings para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2022. O webcast de hoje será acompanhado por uma apresentação de slides que está disponível no site de Relações com Investidores do Nu, em www.investors.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Esta conferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado através do site de RI da companhia. Este call também está disponível em português. Para acessá-lo, por favor, clique no ícone que se encontra na barra inferior à direita da sua tela do Zoom e escolha a sala de português. Em seguida, selecione Mutar áudio original. Repetindo, para acessar nossa teleconferências em português, clique no ícone ao lado inferior direito da sua tela do Zoom e selecione a opção Portuguese Room. Ao acessar a nossa sala, certifique-se de mutar o áudio original. Gostaríamos de informá-los que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento usando a função de Q&A da plataforma. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Guilherme Vieira, gerente sênior de Relações com Investidores do Nu Holdings. O senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operadora. Boa tarde a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados hoje. Se ainda não viram o nosso release de resultados, publicamos uma cópia na parte de central de resultados do nosso site de relação com investidores. Presentes comigo no call hoje estão o Sr. Davi Vélez, nosso fundador, diretor executivo e presidente, Guilherme Lago, nosso CFO, Youssef Laher, nosso COO, e além disso, Jack Dougal, o nosso diretor de produtos, CPO, se juntará a nós na sessão de perguntas e respostas. Ao longo dessa teleconferência, a empresa apresentará informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são medidas financeiras importantes para a empresa, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo IFRS. As conciliações das informações financeiras não IFRS da companhia, assim como informações financeiras IFRS, estão disponíveis no nosso press release de resultados. Convém notar também que, a menos que seja indicado o contrário, todas as taxas de crescimento estão em uma base anual e cambial neutra. Gostaria de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações futuras. Tais declarações futuras não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não deve se confiar demais nelas. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam levar a resultados finais que podem diferir materialmente das expectativas da companhia. Por favor, consultem a divulgação de declarações futuras que se encontra no press release de resultados da companhia. Hoje, o nosso fundador e CEO, Davi Vélez, falará sobre os principais destaques dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2022 e algumas das oportunidades que vemos à frente. Em seguida, Guilherme Lago, nosso CFO, e Youssef Laher, nosso COO, trarão mais detalhes sobre o nosso desempenho financeiro no trimestre, quando ao final teremos prazer em responder às suas perguntas. Gostaria agora de passar a palavra para o Davi. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, Guilherme. E sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu tenho o prazer de anunciar que o primeiro trimestre de 2022 foi o trimestre mais forte da nossa história. Com relação à aquisição de clientes, atraímos 5,7 milhões de clientes, alcançando um total de quase 60 milhões de clientes ao final do trimestre. Esse crescimento continuou a ser alimentado principalmente por canais orgânicos com baixo custo de aquisição de clientes. Notadamente, nossa taxa de atividade cresceu mais de 78%, que foi uma marca histórica elevada. Em termos de atividade comercial, vimos o aumento do volume de clientes e no engajamento, impulsionando um forte upsell e cross-sell de produtos. Isso se refletiu em níveis historicamente altos de volume de compras de 15,9 bilhões de dólares e depósitos de 12,6 bilhões de dólares, ambos apresentando taxas de crescimento anual próximas a 100%. Continuamos a ver oportunidades significativas para crescer e ganhar participação de mercado no mercado quirografário no Brasil, que é o maior mercado de serviços financeiros da América Latina. Nossa carteira de crédito, com cartões de crédito e empréstimos pessoais, cresceu significativamente acima do mercado em 126% ano contra ano, para um total de 8,8 bilhões de dólares, mantendo os níveis de crédito saudáveis e forte unit economics. No âmbito da expansão internacional, também temos ótimas notícias. Superamos 2 milhões de clientes no México, consolidando a nossa posição como o emissor número 1 de novos cartões no país.
E na Colômbia, aumentamos a nossa base de clientes em 85% sequencialmente, ultrapassando 200 mil clientes e ainda temos uma lista de espera de quase 1 milhão de clientes. Para financiar esse crescimento, conseguimos uma linha de crédito sindicalizada de 3 anos, no valor de 650 milhões de dólares, para apoiar a nossa expansão no México e na Colômbia. Nesses 3 mercados em que operamos, continuamos a manter um dos mais altos NPS de todos o setor de serviços financeiros nesses mercados. Continuamos a investir no nosso ecossistema de 2 vias. De um lado, os consumidores e do outro, as pequenas empresas e estabelecimentos, e ampliamos o nosso portfólio de produtos. Eu destacaria 2 lançamentos importantes ao longo desses últimos meses. O primeiro é o NuPay. Lançamos o NuPay para fortalecer a nossa posição na intersecção entre comércio e pagamentos na região. NuPay é uma forma mais conveniente e segura para os clientes Nubank pagarem por suas compras online com apenas alguns cliques no aplicativo do Nu. Os clientes podem optar por pagar agora, usando o saldo da sua conta Nu, ou pagar depois em parcelas sem juros, alavancando os limites de crédito adicional. Os estabelecimentos comerciais que habilitam NuPay em suas caixas se beneficiarão do aumento das vendas impulsionado por consumidores com maior poder de compra e mais altas taxas de aprovação quando comparado a métodos de pagamento tradicional como o cartão de crédito. Na semana passada, lançamos também o NuCrypto. Observamos um crescente interesse de volume dos nossos clientes nos últimos meses em investir em criptomoedas. Essa plataforma de trading é uma plataforma de última geração de criptomoedas no varejo. Com essa linha, em linha com a nossa missão, temos como objetivo democratizar as criptomoedas no Brasil e no resto da América Latina, fazendo que seja um produto bem acessível para todo mundo que queira fazer parte dele, mesmo que você comece apenas com R$1 como investimento. O tamanho do prêmio na América Latina é enorme, e é enorme por 2 razões. Em primeiro lugar, a América Latina é uma das maiores economias do mundo, com 600 milhões de pessoas e um PIB de 6 trilhões de dólares. Para contextualizar o tamanho da economia da América Latina, a população é o dobro da dos Estados Unidos, e o PIB é 40% do da China e 2 vezes o tamanho do PIB da Índia. E os serviços financeiros são a maior indústria da região. De longe, sua capitalização de mercado é estimada em mais de 1 trilhão de dólares. Em segundo lugar, os serviços financeiros permanecem em grande parte subpenetrados na região. As penetrações da bancarização e dos cartões de crédito na América Latina estão entre as mais baixas. No México e na Colômbia, os mercados em que operamos, vemos a penetração de cartões de crédito chegando a níveis muito baixos, de 12%. Mas esperamos recuperar esse atraso rapidamente. Hoje nós oferecemos temos um grande mercado endereçável total, mas que está pronto para continuar crescendo, endereçando cada vez mais gente. À medida em que desenvolvemos ainda mais nossos negócios no Brasil, México e Colômbia, esperamos adquirir consistentemente participação de mercado dos players tradicionais, bem como impulsionar o crescimento do mercado, promovendo maiores níveis de inclusão financeira na região. Agora, não obstante o nosso alto crescimento no primeiro trimestre de 22 e nos últimos trimestres, ainda estamos nos estágios iniciais da nossa jornada. Dizemos dentro do Nubank que ainda estamos no primeiro minuto do primeiro tempo dessa partida. Vamos começar pelo Brasil, que é o nosso mercado mais maduro, onde a nossa base de clientes já representa 33% da população adulta do país e continua a crescer a um ritmo de 1,5 milhão a 2 milhões de clientes por mês. A nossa participação, no entanto, não está nem perto do nosso potencial, porque ainda estamos no estágio inicial, muito precoce de cross-sell. Nossa participação de mercado em financiamento ao consumo amplo está abaixo de 2%. Nossa participação de mercado em investimentos está abaixo de 1% em termos de ativos sob custódia. A nossa participação em marketplace de e-commerce é de quase 0%. Esperamos continuar a ganhar participação, tri contra tri. E se estamos em estágios iniciais no Brasil, estamos apenas começando no México e na Colômbia. Os primeiros sinais de sucesso nesses mercados são extremamente encorajadores e seus KPIs têm superado, em grande parte, todos os KPIs equivalentes no Brasil. Embora o mercado tenha observado uma grande volatilidade nos últimos meses, nossa tese de construir o futuro dos serviços financeiros na América Latina permanece intacta e estamos entusiasmados com a oportunidade que temos pela frente. Com isso, eu passo novamente a palavra ao Guilherme Milagro, nosso CFO, para analisar nossos resultados operacionais e financeiros em mais detalhes. Obrigado, Davi. No primeiro trimestre de 2022, entregamos um conjunto muito forte de KPIs operacionais e de financeiros. Fizemos tudo isso aproveitando nossa fórmula simples, porém poderosa, geradora de valor que sempre enfatizamos.
Primeiro, aumentando nossa base de clientes em todo o Brasil, México e Colômbia e transformando clientes em clientes ativos. Em segundo lugar, aumentando a receita média por cliente ativo, ou RMPCA, tanto através do upsell quanto cross-sell de produtos. E terceiro, entregando todo esse crescimento enquanto mantendo uma das plataformas operacionais de mais baixo custo do setor. Agora vamos dar uma olhada mais aprofundadamente nos resultados trimestrais da empresa. Nós acrescentamos 5,7 milhões de clientes durante o primeiro trimestre, principalmente através dos canais orgânicos. Isso levou o total de clientes a 59,6 milhões de clientes no final do trimestre, um aumento de 61% em relação ao ano anterior. Também estamos satisfeitos com a crescente contribuição de nossas operações internacionais para o crescimento da nossa base de clientes. México e Colômbia adquiriram 800 mil novos clientes durante o trimestre. E é importante ressaltar que continuamos a impulsionar a aquisição de clientes enquanto aumentamos a taxa de atividade mensal para 78%, quando comparado a 69% um ano atrás e 76% no trimestre anterior. Isso marcou o oitavo trimestre consecutivo de maior atividade mensal, que é uma prova da nossa capacidade de continuar a impulsionar o engajamento dos clientes. Passando agora a uma análise das nossas safras de clientes. Esses 3 gráficos mostram como o crescente envolvimento da nossa base de clientes e um número maior de clientes de produtos por clientes ativo continuam a impulsionar a nossa receita média por cliente ativo. A crescente monetização da nossa base de clientes é evidente quando olhamos para o RMPCA no gráfico da extrema direita. Embora tenhamos atingido um RMPCA mensal de $6,7 por mês no trimestre, as safras maduras já estão a $16 por mês. E pode-se notar que as safras anteriores continuam também a ser bastante saudáveis. Esta combinação de maior engajamento e mais produtos para o cliente tem se mostrado poderosa em termos de monetização de cliente. A expansão do RMPCA ajudou a alimentar nosso crescimento de receita de 3 dígitos. Tivemos um outro trimestre de crescimento excepcional de receitas, 226% ano a ano em base cambial neutra, alcançando uma receita trimestral recorde de $877 milhões. Este crescimento é o resultado dos efeitos cumulativos de 2 coisas. Primeiro, um número crescente de clientes ativos mensalmente, não apenas clientes, mas clientes ativos mensais. Em segundo lugar, maior volume de upsell e cross-sell de produtos, que continuam a ampliar o nosso RMPCA mensal. Embora a nossa receita média por cliente ativo mensal tenha se expandido fortemente nos últimos trimestres, como visto do lado esquerdo da tela, acreditamos que estamos muito longe do nosso potencial de RMPCA. A receita média por cliente ativo dos bancos tradicionais ainda são 6 vezes mais altas do que os nossos. Agora vamos falar sobre o nosso negócio de cartões. O volume de compras aumentou para quase $16 bilhões, um aumento de 94% em uma base neutra de câmbio. Mais uma vez, esse é o resultado do aumento do upsell e cross-sell de produtos. O slide do lado direito mostra como os volumes de compra cresceram com a maturação das safras, e não há um platô em vista. Apesar dos fatores de sazonalidade no primeiro trimestre, vimos um aumento nos volumes de compra em moeda constante, o que reflete fortes ganhos de participação de mercado em geral, incluído cartões de crédito e cartões pré-pagos. Nossos principais produtos de financiamento ao consumo, cartão de crédito e empréstimos pessoais, continuaram a crescer a um ritmo saudável durante o primeiro trimestre, subindo 126% ano contra ano em uma base cambial neutra para uma carteira total de quase $9 bilhões. Isso foi significativamente acima das taxas de crescimento do mercado, tanto para cartões de crédito quanto para empréstimos pessoais, o que mais uma vez indica que continuamos a ganhar participação de mercado nesses produtos. Os recebíveis de cartões de crédito cresceram 89% em relação ao ano anterior e uma base cambial neutra. Mas a nossa carteira de crédito pessoa física cresceu ainda mais rapidamente, portanto ganhou mais relevância em nossa carteira de crédito total. Esperamos que a relevância dos empréstimos pessoais cresça ainda mais nos próximos trimestres. Continuamos a avançar em nossa estratégia de construir uma sólida franquia de depósitos em moeda
local que usamos para financiar a maior parte das nossas operações. Os depósitos continuam crescendo a um ritmo acelerado durante o primeiro trimestre, quase 94% a mais do que o ano anterior, numa base cambial neutra, a um custo médio de funding abaixo do CDI, que é a taxa livre de risco do Brasil. Adicionamos quase 3 bilhões de dólares em depósitos durante os últimos 3 meses, fechando o trimestre com um saldo total de depósitos de 12,6 bilhões de dólares. Uma das principais vantagens competitivas da nossa plataforma é o baixíssimo custo de atendimento. Neste trimestre, nós fomos ainda mais longe ao apresentar uma queda ano a ano de 30% no custo de atendimento por cliente ativo em uma base cambial neutra. Excluindo qualquer efeito pontual, vemos uma melhoria de 10 centavos em nosso custo médio para atendimento em comparação ao primeiro trimestre de 2021, também numa base cambial neutra, uma melhoria contínua que mostra os benefícios da escala e da alavancagem operacional à medida em que crescemos. Agora, falando sobre o P&L, entregamos mais um trimestre de lucro bruto recorde, 131% superior ao ano passado em uma base cambial neutra, atingindo 294 milhões de dólares. E fizemos isso a despeito do alto crescimento da nossa carteira de crédito. É importante observar que a nossa margem de lucro bruto diminuiu no trimestre como resultado dos seguintes fatores. Primeiro, o crescimento impulsionando o provisionamento para perdas de crédito. De acordo com o IRFS, temos que antecipar o reconhecimento do nosso provisionamento de crédito sempre que o empréstimo é contabilizado. Portanto, quanto mais rápido crescemos a nossa carteira de crédito, mais pressão a curto prazo ela traz para as nossas margens de lucro bruto. Depende, portanto, inteiramente de nós e nós optamos por crescer. Em segundo lugar, os juros sobre o saldo de caixa. À medida que as taxas de juros sobem, ganhamos mais dinheiro com o nosso grande saldo de caixa, mesmo que seja parcial ou totalmente compensável por maiores despesas de captação. Mas isso impulsiona a nossa receita e deixa o nosso lucro líquido em grande parte inalterado. Isso reduz a nossa margem de lucro bruto à medida que amplia o denominador da fórmula de lucro bruto. Entretanto, à medida que a nossa carteira de crédito amadurece e as taxas de juros se estabilizam, espera-se que as margens de lucro bruto do negócio converjam para um nível de 60%. Passando aos resultados, a nossa rentabilidade recorrente confirma novamente que estamos no caminho certo com nossa fórmula de rendimentos. Apresentamos lucro líquido ajustado de 10 milhões de dólares. Como lembrete, o lucro líquido ajustado é ajustado para despesas relacionadas com nossa remuneração baseada em ações, bem como também os efeitos tributários aplicáveis a esses itens. Uma conciliação detalhada pode ser encontrada em nosso release de resultados e o anexo dessa apresentação. E, por fim, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse slide. Em dezembro do ano passado, captamos 2,8 bilhões de dólares com o nosso IPO, fortalecendo ainda mais a nossa posição de capital e chegando a um total de 3,4 bilhões de dólares de capital excedente que mantivemos em nossa participação no final do primeiro trimestre. Isso nos dá a proteção necessária não apenas para navegar os ciclos e fomentar o crescimento orgânico dos nossos negócios para os próximos anos, mas também para buscar proativamente oportunidades para expandir o nosso ecossistema, inclusive através de fusões e aquisições. Agora eu gostaria de passar a palavra para Youssef, nosso diretor de operações, que falará sobre o desempenho da qualidade dos nossos ativos e subscrição de crédito. Obrigado, Lago. Agora eu gostaria de analisar alguns indicadores chaves que monitoram a qualidade do ativo e a saúde geral da nossa carteira de crédito no primeiro trimestre de 2022. Eu gostaria de começar com uma revisão dos principais resultados que otimizamos e as decisões que tomamos quando subscrevemos, que são retorno, a resiliência e o payback das nossas originações. O que vocês veem nesse gráfico é a margem real ajustada ao risco das nossas safras de cartão de crédito à esquerda e as nossas safras de empréstimo pessoal à direita. Como lembrete, aqui definimos margem ajustada ao risco como receitas menos custo de funding e custo do risco, expressa como uma porcentagem das receitas excluindo o custo de funding. Como podem ver,
Nos meses iniciais, a margem ajustada ao risco é afetada negativamente pelo reconhecimento contábil das provisões antecipadas para perdas de crédito não caixa. Então, conforme a receita começa a aumentar, a margem ajustada pelo risco se expande rapidamente e converge a um nível de 60% ou mais para ambos os produtos, com período de payback de 6 meses ou menos. Agora, como esperamos que esse desempenho evolua no futuro? À medida em que as taxas de juros aumentam e as taxas de inadimplência se normalizam, temos respondido reprecificando os dois produtos para garantir que as margens ajustadas pelos riscos, ou RAM, permaneçam em ou acima de nível de 60% e com níveis de resiliência ainda maiores. E temos sido capazes de implementar com sucesso essa reprecificação em cartões de crédito e empréstimos pessoais. O resultado final é safras de crédito, tanto de cartão de crédito como de empréstimos pessoais, que podem suportar um agravamento de risco acima de 100%, acima das expectativas da linha base e ainda ser VPL positivo. Acreditamos que isso nos posiciona bem para continuarmos crescendo no futuro. Falando agora sobre a inadimplência ou o NPL. No primeiro trimestre, vimos uma normalização contínua das métricas de inadimplência de acordo com as nossas expectativas. Do lado esquerdo do slide, vemos a evolução do NPL de 15 a 90 dias. No primeiro trimestre, a inadimplência de 15 a 90 aumentou em cerca de 110 basis points, dos quais cerca de 80 basis points podem ser explicadas pela sazonalidade normal observada no primeiro trimestre e cerca de 30 bips, principalmente por uma mudança no mix. No lado direito do slide, podemos ver a evolução da métrica do NPL de mais de 90 dias. O nosso NPL de 90 a mais aumentou 70 bips. Boa parte disso pode ser atribuída a uma mudança no mix. Fazendo o ajuste para a mudança do mix, o nosso NPL aumentou em 30 basis points, em linha com as expectativas de normalização contínua. Este slide mostra uma visão defasada das inadimplências para entender melhor o ritmo e a trajetória da normalização da qualidade dos ativos de nosso negócio de cartões de crédito no Brasil, em comparação com o resto do mercado brasileiro. Para nós, o primeiro TRI de 22 foi um período relativamente estável do ponto de vista de risco de crédito, sem sinais de agravamento macro ou de um impulso ascendente no risco além dos padrões sazonais. Olhando a NPL de 15 a 90, nós continuamos a operar um pouco abaixo dos níveis de 2019. Continuamos a operar um pouco abaixo dos níveis de 2019, mas se considerarmos a NPL acima de 90, essa diferença é um pouco mais pronunciada, já que 90 a mais tende a carregar de 15 a 90 dias. De 15 a 90. Em contraste, como você pode ver na metade inferior do slide, o mercado brasileiro de cartões de crédito tem sofrido uma deterioração mais pronunciada e já tem operado acima dos níveis pré-Covid, tanto nos níveis de NPL de 15 a 90 dias como de 90 a mais desde janeiro de 22. Muito bem, deixe-me recuar, dar um passo atrás e lembrar-lhes do impacto que a perda de crédito esperada, ou SL, como uma metodologia de posicionamento de perda de crédito, tem sobre um negócio de financiamento ao consumo com altas taxas de crescimento, como é o caso de cartões e empréstimos pessoais da Nu. De acordo com o FRS 9, as provisões para perdas de crédito devem ser reconhecidas quando o empréstimo é concedido, mesmo antes de qualquer receita associada a esse empréstimo ser contabilizada. Isso resulta em um desajuste intencional de tempo entre receitas e custos. Por essa razão, quanto maior for nossa taxa de crescimento no crédito ao consumidor, mais provisões teremos que constituir antecipadamente. E como o Lago mencionou, isso afeta negativamente o lucro bruto e as margens de lucro bruto durante períodos de alto crescimento. Conforme as taxas de crescimento se normalizam, espera-se que as margens verticais de lucro bruto convirjam ao longo do tempo para as de safras mais maduras. Agora, com esse contexto, vamos voltar nossa atenção para o quanto nosso crescimento afetou a provisão de NPL Formation no TRI. Nossas provisões de NPL cresceram em 236 milhões de dólares em uma base cambial neutra, ou 35% de aumento durante o primeiro TRI. 80% desse aumento foi resultado do crescimento de nossa carteira de financiamento ao consumo. Os 20% restantes são uma combinação de normalização de risco e sazonalidade, a maioria dos quais provém deste último, da sazonalidade. Como discutimos anteriormente, o crescimento de nossa carteira tem sido o principal propulsor da formação de nossas provisões. Tendo compartilhado essas perspectivas e dados sobre crédito e qualidade de ativos, deixe-me agora retornar a palavra para o nosso fundador e CEO, Davi Vélez, para suas observações finais. Eu gostaria de encerrar essa apresentação mencionar algumas partes
algumas coisas que podem soar familiares àqueles com quem interagimos por mais tempo. Desde nosso IPO em dezembro de 2021, tudo mudou significativamente com a volatilidade adicional proveniente da Ucrânia, Rússia, aumento da inflação nos Estados Unidos, estrangulamentos nas cadeias de suprimento globais, etc. Esses fatores criaram muito ruído no mercado, mas em última análise, quando damos um passo atrás, quando analisamos nossa tese, ou a tese de que os maiores fornecedores de serviços financeiros do mundo daqui a 5 anos serão empresas de tecnologia digital recém-criadas, bom, tudo permaneceu inalterado. Como visto aqui hoje, nossos fundamentos são extremamente saudáveis e continuam evoluindo. Nós acreditamos que somos a empresa mais bem posicionada para liderar essa transformação na América Latina, uma das maiores regiões do mundo. Em primeiro lugar, com quase 60 milhões de clientes, já nos tornamos uma das maiores instituições financeiras da região em número de clientes, o que nos dá benefícios de escala tão significativos quanto os dos bancos tradicionais, e nos dão também agilidade, rapidez e cultura de inovação de uma startup. Temos, em segundo lugar, sido capazes de manter um dos mais altos, se não o mais alto NPS de qualquer empresa de consumo do mundo à medida que crescemos. 3. Desenvolvemos e mantivemos uma vantagem de custo de mais de 85% em relação aos concorrentes tradicionais. Somos 20 vezes mais eficientes no atendimento aos consumidores do que os bancos tradicionais, e esta vantagem nos permite competir em preço e fornecer os melhores produtos a custos mais baixos. Esta vantagem só aumenta com escala adicional à medida que crescemos. Em quarto lugar, finalmente, continuamos a ter a melhor unit economics da categoria, dado o baixo custo de aquisição de clientes, aumentando a receita média por cliente ativo e diminuindo o custo médio de atender o cliente, permitindo-nos ter um LTV para CAC de mais de 30 vezes e já gerando rentabilidade significativa em nosso primeiro produto principal, o cartão de crédito do Brasil. Essas vantagens não desaparecem diante de toda a macrovolatilidade. De fato, podem até aumentar, pois em ambientes econômicos adversos, o líder de mercado tende a se beneficiar desproporcionalmente, e alguns segmentos de nossos clientes-alvo são contracíclicos. Como vimos ao longo de nossa história desde 2013, temos construído o Nubank efetivamente em meio a recessões e condições macro realmente adversas no Brasil. Infelizmente, uma macro ruim é a única macro que conhecemos enquanto empresa, mas as tendências que continuam acelerando o nosso crescimento são estruturais e também geram oportunidades. Graças ao nosso IPO, estamos extremamente bem capitalizados para aproveitar essa oportunidade. Terminamos o primeiro TRI de 2022 com aproximadamente 3,4 bilhões de dólares de capital excedente no nosso balanço, o que nos dá também a oportunidade de continuar ganhando participação em nossos respectivos mercados, ao mesmo tempo, estando bem cientes de que o mundo mudou e mantendo um olhar atento e disciplina rigorosa em nossas decisões, particularmente quando se trata de crédito ao consumo e disciplina de custos. Nas últimas semanas, recebemos perguntas sobre de nossos principais acionistas vendendo ou dispondo de uma porcentagem significativa de suas participações. Tem havido muitos rumores no mercado sobre uma avalanche de ações disponíveis no mercado após o período de lock-up. Tenho o prazer de dizer que falamos recentemente com a maioria dos nossos acionistas que têm estado conosco há bastante tempo e eles reiteraram sua intenção de deterem as nossas ações por um longo prazo. Como tal, não pretendem vender ou distribuir nenhuma posição relevante de suas ações no futuro próximo. Esse posicionamento é consistente com a forma como sempre pensamos no Nubank. O Nubank como sendo uma oportunidade de muito longo prazo. E continuamos a otimizar para construir uma grande empresa no longo prazo. Agora, eu gostaria de abrir um espaço para perguntas. Muito obrigada. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor, apertem o botão de reação e levante a mão. Se a sua pergunta for respondida, vocês podem voltar novamente à fila e abaixar a mão. Por favor, façam apenas uma pergunta e uma pergunta de follow-up. Se quiser outras perguntas, por favor, entre novamente na fila. Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento usando a função de Q&A que aparece na plataforma. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Vieira, do New Holdings. Obrigado, operadora. A primeira pergunta veio do Tito Labarta. Por favor, a senhora pode abrir a linha, operadora? Olá, boa noite. E muito obrigado por esse call e obrigada por acatar minhas perguntas e parabéns pelos fortes resultados. A minha pergunta é em termos do crescimento e como é que vocês conseguiram gerenciar o seu forte crescimento na sua carteira de crédito. Vocês estão aumentando as provisões e eu entendo que a partir daquela sua metodologia, o que lhes dá conforto para crescer tão rapidamente?
crescendo mais rapidamente do que o mercado, enquanto que alguns NPLs vão se deteriorando. O que lhe dá esse conforto de que essa carteira de crédito vai acabar ficando não performing nos próximos meses? E, além disso, como é que vocês estão gerenciando esse crescimento nesse ambiente? E da onde vocês vão daqui para frente, se vocês puderem elaborar um pouquinho na margem de crescimento, como é que isso vai evoluir e mais ou menos a curto prazo, se vocês pretendem continuar crescendo neste mesmo ritmo. Muito obrigada. Tito, obrigado pela sua pergunta. Falando sobre crescimento, eu acho que a primeira coisa que temos que levar em conta é que talvez já tenhamos 30% de toda a população do Brasil como clientes, mas ainda há uma pequena porcentagem de negócios. Por exemplo, na área de cartões de crédito, temos 7% de penetração de cartão de crédito, ainda somos pequenos, mas à medida que vamos crescendo, acreditamos que o nosso crescimento, dentro da base que já temos, estamos sendo muito seletivos com relação a quem recebe crédito ou não. Principalmente em empréstimos pessoal, nós vemos com consistência, né, algumas transações, e à medida que vamos ficando mais confortáveis com relação ao desempenho, nós vamos estabelecer limites, começando com limites de crédito bem baixos, que depois de 15 ou 90 dias, nós já coletamos mais informações e essas informações nos permitem, né, expandir o underwriting de crédito. Então, a primeira coisa a levar em conta é que nós temos que pescar num lago muito grande e escolher os tipos de clientes que queremos para ter dentro do Nubank. Ainda há muito a crescer, né, considerando a nossa pequena participação de mercado no momento com relação à base de consumidores existentes. O segundo aspecto é que nós começamos como empresa em 2013, 2014, trabalhando com crédito como a nossa principal competência. Isso nos forçou a desenvolver crédito também como uma vantagem competitiva. Fomos, no início, uma empresa baseada em crédito, né? Começamos a trabalhar com pagamentos e depois crédito. E à medida em que começamos a crescer, tivemos que enfrentar condições macroeconômicas muito adversas em todo o setor financeiro. Durante 2015, 14, 16, o Brasil, né, teve uma contração de 17% do PIB, passamos por uma recessão pela pandemia, e tudo isso nos fez, né, desenvolvermos muita disciplina e sermos mais conservadoras em toda decisão que tomamos. Em todos os nossos modelos, toda decisão de underwriting presume que o futuro pode ser bem pior do que o passado, ou seja, então toda decisão que tomamos no aspecto de crédito tem que ter um colchão significativo e ainda terá que ser, né, NPL positivo. Hoje temos mais resiliência em cada uma dessas decisões e nós podemos, portanto, sustentar um desempenho muito pior, né, para os clientes, mas temos que tomar sempre as decisões de underwriting corretas. Então, vamos usar essa combinação de metodologia e de escolha dos clientes para continuar a adquirir participação no mercado, à medida em que o mercado também vai sofrer um pouquinho mais com relação às questões macroeconômicas. Eu não sei se o Youssef gostaria de acrescentar mais alguma coisa do lado do crédito, né? E o Largo vai responder a sua pergunta sobre a margem bruta. Tito, eu diria algumas coisas que talvez nos dê um pouco mais de conforto com relação à continuidade do crescimento. Em primeiro lugar, em termos do nosso desempenho atual, tudo que nós vimos tem sido muito em linha com as nossas expectativas. Nós já vimos isso também durante a apresentação, mostrando, né, o crescimento do NPL, há sempre uma sazonalidade de mix histórico e também conseguimos, com sucesso, aumentar a nossa precificação de empréstimos pessoais e cartão de crédito muito, né, em linha com o aumento nas taxas de juros. Mas ainda vemos uma forte demanda a despeito disso e continuaremos a ser bem competitivos. E, como disse o Davi, nós sempre fazemos a subscrição com relação à rentabilidade e resiliência, e ainda há muito espaço para que as coisas possam piorar um pouco nesse macroambiente, mas ainda temos oportunidade de crescer, principalmente nas nossas safras de cartão de crédito e de empréstimo pessoal, ainda estaremos acima, né, da parte de depósitos. Então, temos confiança de que vamos crescer. Nós nos encontramos, na verdade, num cenário adverso e, em vista desses cenários, sempre vamos agir de forma muito firme. Tito, voltando à sua pergunta com relação às margens de lucro, nós não
damos, né, guidance futuros. Mas, como você mencionou, é possível esperar, e como você já viu no nosso desempenho, as margens de lucro bruto devem converger ao nível de 60%. Nos próximos trimestres, à medida que o nosso forte crescimento da carteira vai continuar a também levar a despesas, etc., as taxas de interbancárias no Brasil, né, versus nosso custo de funding, esperamos que as margens, então, sejam temporariamente mais baixas comparadas àquelas que nós enxergamos como as margens das safras mais maduras, que estão no range de 60%. Muito obrigada, Davi, Youssef e Lago. Foi muito útil as suas respostas. Se eu puder fazer uma pergunta subsequente, falando sobre os clientes, vocês poderiam falar um pouco sobre a ampliação do crédito? Esses clientes também possuem empréstimos junto a outros bancos? Vocês estão pegando esses clientes de outros bancos ou seriam aqueles clientes que ainda não eram bancarizados e vocês estão selecionando apenas os melhores? Eu só gostaria de saber quem são esses clientes e que tipo de empréstimos eles detêm no momento e como você consegue escolher apenas aqueles melhores. Tito, deixe-me responder essa pergunta e obrigada pela pergunta. Eu diria que, na verdade, é um mix das duas coisas. Nós temos uma série de clientes para os quais o Nubank é o seu banco principal e o único banco que eles possuem. E tanto do lado do cartão de crédito quanto do empréstimo pessoal. E também existem outros clientes que já têm grande experiência de crédito, né, e já têm cartões de créditos e outros instrumentos financeiros. E, obviamente, nós adaptamos os produtos que oferecemos e os limites de créditos que oferecemos, principalmente na parte da quantia de empréstimos pessoal, às circunstâncias de cada tomador. E nós somos bem cuidadosos com relação àqueles que pedem crédito. Oferecemos, às vezes, pequenos montantes de crédito e visto que eles mostram um bom desempenho na gestão desses créditos, nós começamos a aumentar esse limite de crédito com o tempo. Já vemos fazendo isso há alguns anos, com bastante sucesso e temos já bastante conforto com isso. E outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é que, em termos de como nós oferecemos os empréstimos pessoais, é exclusivamente um produto de cross-sell. É assim que nós selecionamos isso, pegamos aqueles que têm os clientes que oferecem o menor risco, clientes de cartão de crédito, e aí oferecemos a eles empréstimos pessoais para podermos gerenciar o risco, né, e a rentabilidade que vem a partir daí. Então, apenas um ponto final eu gostaria de mencionar, e recebemos muito essa pergunta, só para ser muito claro, a maioria dos nossos clientes já possuíam um crédito e estão mudando a relação de crédito que tem e agora passando para o Nubank. É diferente dar crédito para pessoas que jamais tiveram, né, tiraram qualquer empréstimo conosco. Mas nós geralmente começamos, principalmente do lado do crédito, do lado de cartão de crédito, com limites que são tão baixos quanto $10. É assim que nós começamos lentamente construindo um histórico de crédito de $10, passando para 15, depois para 200, até que o cliente tenha um perfil de crédito positivo, mas a maioria dos clientes que têm outros cartões de crédito ou outros empréstimos pessoais em outros locais e decidem passar todo o seu relacionamento para o Nubank, com isso podemos captar mais informações do mercado dos bureaux de crédito, do Banco Central e muitas vezes também obtemos informações internas, visto que às vezes o cliente vem a nós através de diferentes produtos, podem ser produtos de poupança, produtos de cartão de crédito ou produtos de investimento. Ótimo, Davi, muito obrigado. Youssef, obrigado. E parabéns pelos fortes resultados. A pergunta seguinte vem de Geoffrey, é um autônomo. Operadora, por favor, abra a linha dele. Olá, vocês podem me ouvir bem? Sim, ouvimos muito bem. O mercado parece estar cada vez mais compensando as empresas que demonstram rentabilidade hoje, às custas daqueles que não estão mostrando grandes índices de rentabilidade hoje, mas que talvez tenham o potencial de gerar mais rentabilidade mais para frente. Neste contexto, será que existe alguma coisa que vocês estejam pensando em fazer diferente? Especificamente, no passado, vocês falaram sobre oportunidades, talvez de não oferecer 100% do CDI, ou os seus
clientes de depósitos de varejo. Talvez isso é uma coisa que vocês estejam pensando como vendo um potencial dali para frente? Jeffrey, obrigado. Como você falou, houve uma mudança naquilo que o mercado olha hoje. Para nós, seria muito fácil mostrar rentabilidade com o aumento, né, da taxa de crescimento. Nós crescemos mais de 220% no ano passado. Poderíamos certamente aumentar a taxa de crescimento e imediatamente teríamos rentabilidade disponível, muita rentabilidade. Então, nós não decidimos fazer isso porque acho que para nós é muito importante continuarmos a otimizar o valor da companhia no longo prazo e continuamos a otimizar a muito longo prazo. Então, não estamos apenas otimizando pelo curto prazo. Então, certamente, o mercado, quando é mais volátil, há mais risco. E isso foi o que aconteceu há 6 meses atrás, e isso nos forçou a aumentar o nível de resiliência, né, nas nossas decisões de subscrição de crédito. Nós tivemos que ter mais controle de custos, algo mais definitivo, e prestamos mais atenção na maneira como gastamos o nosso dinheiro. E sempre que insistimos mais na eficiência, isso é uma coisa que estamos fazendo no momento, achamos que isso poderá, né, otimizar o valor do Nubank ao longo prazo. Então, na verdade, estamos apenas no início de uma nova categoria que estamos criando, principalmente na América Latina. Achamos que houve uma mudança positiva. E, após ter dito isso, eu não vou falar necessariamente sobre o NuConta. Eu acho que estamos todos olhando ativamente para tentar entender, né, quais são os valores e drivers que os consumidores apreciam em momentos e produtos e valores que são menos apreciados do que outros. E se há alguma mudança de estratégia que poderia acontecer. Estamos olhando isso com muita atenção e nos perguntando, será que essa é a melhor alocação de recursos? E eu posso responder a sua pergunta, talvez de uma base mais geral. Estamos nos fazendo essa pergunta constantemente à medida que vamos entendendo melhor a nossa alocação de capital e alocação de recursos. Mais alguma coisa eu gostaria de acrescentar? Eu acho que temos essa habilidade incrível de fazer um lock-in na alavancagem das operações. Como você já observou, o nosso curso de atendimento e o nosso curso de operação, como isso evoluiu, nós conseguimos extrair muita alavancagem operacional do negócio. E à medida que continuamos a crescer, esperamos também atingir níveis mais elevados de operação, não apenas nos próximos trimestres, mas nos próximos anos. E também estamos vendo uma evolução no custo de atendimento. Como vocês já observaram durante a nossa apresentação, esse custo caiu cerca de 30% em bases anuais. Eu acho que também, no apêndice dessa apresentação, vocês podem observar que ali também há a menção. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o alto índice operacional em termos de G&A, que saiu de 27% da receita para 20% da receita. Essa tendência deve continuar nos próximos trimestres e anos. Obrigado. Agora, naquela questão específica sobre o NuConta e altíssimas taxas de juros que as pessoas têm agora no seu balanço do dia a dia, houve alguma mudança? Vocês acham que há qualquer tipo de previsão de que talvez isso mude um pouco? Como vocês estão enxergando essa questão? Certamente, tendo uma carteira mais ampla, podemos dar mais opções aos consumidores, e isto nos trará um índice melhor, né, de estabelecimento dos produtos. O Davi já falou especificamente dessa mudança, mas como eu disse, como nós temos uma carteira de produtos, nós olhamos que essa carteira é muito valorizada pelos consumidores e isso pode trazer novas mudanças e em novos produtos, na configuração que nós já temos. Ótimo, muito obrigado. Obrigada. A pergunta seguinte vem do Yogan Kuri, do Morgan Stanley. Olá a todas. Parabéns pelos ótimos resultados. Eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre o perfil dos clientes que estão recebendo empréstimos pessoais.
qual é a porcentagem de novos empréstimos que estão indo para clientes que já estão no banco há muitos anos, que já são seus clientes há muito bom, onde vocês têm uma boa subscrição e bons dados sobre esses clientes? E qual porcentagem desses empréstimos vai para esses novos clientes, que talvez seja o primeiro produto de risco que eles têm com você? Seria justo dizer que, considerando que ainda há pequena penetração de empréstimos pessoais entre os seus clientes, seria justo dizer que a grande parte desses empréstimos vão para aqueles clientes, digamos, de baixo risco? E também com relação, você poderia falar um pouco sobre a conectividade que há entre a proporção de NPL dos cartões de crédito e empréstimos pessoais? Vocês enxergam clientes que estão ganhando, né, inadimplência de cartão de crédito, tentando fazer um empréstimo pessoal para pagar a, a conta do cartão de crédito? Você acha que isso é uma questão entre vocês? Obrigada. Jorge, obrigada pela sua pergunta. Eu vou começar respondendo a última parte da sua pergunta. Em termos daquilo que a gente chama desse jogo de inadimplência do cartão de crédito e empréstimo pessoal, categoricamente a resposta é não. Isso não está acontecendo. Na verdade, nós bloqueamos qualquer cliente que tenha qualquer tipo de inadimplência no cartão de crédito já há muito tempo. Não apenas isso, mas, voltando ao início da sua pergunta, somos muito seletivos em termos de para quem nós oferecemos empréstimos pessoal. Nós olhamos o empréstimo pessoal como um cross-sell, e esse cross-sell é oferecido àqueles clientes que têm o melhor perfil de risco. Então, com isso, podemos criar uma originação mais rentável de empréstimos pessoais e temos o benefício da nossa experiência e da experiência de pagamento de cartão de crédito para poder fazer a subscrição. Então, novamente, isso é algo que somos muito seletivos e não há nenhuma conectividade entre, né, o PL do cartão de crédito com o empréstimo pessoal. Então, realmente não há essa conexão entre cartão de crédito e empréstimo pessoal. Ótimo, muito obrigada. A minha pergunta subsequente é se há qualquer tipo de divulgação sobre o crescimento de clientes por país. Essa é uma informação que vocês fornecem? Porque eu não consegui enxergar. Na verdade, Jorge, no nosso release de resultados, você pode ver que nós dizemos que 59,6 clientes que nós temos no total, 57,3 vêm do Brasil, 2,1 do México e o restante, 200 mil, vem da Colômbia. Ótimo, Lago, muito obrigado. Parabéns novamente. Muito obrigada. A pergunta seguinte vem do James Friedman. Por favor, pode abrir a linha para ele. Muito obrigado por acatarem minha pergunta e, novamente, parabéns pelos seus resultados. Eu acho que a primeira pergunta é para o Youssef. Eu acho que talvez no slide 18, o senhor poderia falar sobre o payback quando você compara empréstimo pessoal versus cartões de crédito? Sim, Jamie, obrigada pela sua pergunta. Você pode observar na página 20 da apresentação de hoje, que mostra as margens ajustadas pelo risco real em bases das safras. Se você olhar bem de perto, verá que, embora os dois períodos de payback são de 4 a 6 meses, na média, o empréstimo pessoal talvez tenha um payback um pouco mais rápido do que o cartão de crédito, por causa da dinâmica de provisões antecipadas e para os empréstimos. Nós temos um nível de precificação que permite um payback de 3 a 4 meses, mais ou menos. E depois, uma pergunta subsequente, você poderia falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado, principalmente com a introdução do ultraviolet? Sim, claro. Nós temos uma base bem
importante de clientes de alta renda. Nós olhamos a renda, nós temos alguns milhões que nós consideramos de bem alta renda. Para ir atrás desses clientes, nós lançamos, né, estamos no processo de finalizar um produto em si, nós temos uma lista de esperas e estamos, então, falando com os clientes sobre esse novo produto. Estamos no processo de realmente finalizar uma série de funções diferentes. Então, estamos tendo uma resposta muito positiva, temos uma grande lista de espera agora de clientes aguardando esse produto. E há algumas funções, como, por exemplo, a função de cashback em pontos, que atualmente está gerando e já deu 200% da nossa taxa. Então, talvez seja o melhor investimento disponível no mercado é ter esse cashback. Então, esperamos ver esse produto sendo lançado de uma forma mais agressiva daqui até o final do ano. Já estamos finalizando alguns pontos, estamos muito entusiasmados em trazer um engajamento ainda maior desses alguns milhões de clientes que temos na nossa carteira hoje de alta renda. Obrigado. A pergunta seguinte é do Tiago Batista, do UBS. Por favor, abra uma linha para ele. Olá, muito obrigada por essa oportunidade. A minha pergunta é sobre os prós e contras do NU para conseguir uma licença completa de banco, especialmente considerando, né, o aumento da densidade de capital, né, aqui no Brasil, alguns meses atrás. Vocês acham que faria sentido para o NU receber uma licença de banco formal, pelo menos aqui para o Brasil? Oi, Thiago, muito obrigada pela pergunta. Olha, hoje nós estamos operando com 3 licenças no país. Nós temos a licença para instituição financeira, que é também conhecida como No Financeira. Nós temos uma licença para corretagem, e temos 3 licenças, e com essas 3 licenças, nós temos todas as permissões necessárias para a gente rodar o nosso ecossistema e atender tanto consumidores quanto pequenas e médias empresas. Então, praticamente, não há nada que não possamos oferecer hoje para os nossos consumidores que poderíamos oferecer de outra forma se tivéssemos uma outra licença de banco. Para ser mais preciso, se nós tivéssemos a nossa licença de instituição financeira convertida hoje, né, para um banco múltiplo, o impacto no nosso capital seria essencialmente zero. Ou seja, não há muitos prós ou muitos contras, não há nem prós nem contras nessa conversão. Talvez seja alguma coisa que a gente venha a explorar mais para frente, mas nós não estamos sob nenhuma pressão e nem temos pressa nenhuma para fazer tal transição. Ótimo, Lago. Se eu puder fazer ainda uma outra pergunta, na sua visão, qual é o impacto do Open Banking para o NU? Até que ponto o NPL seria melhor após a implementação do Open Banking? Olha, essa é uma ótima pergunta. Nós estamos muito empolgados com o Open Banking, como eu disse no início, nós temos uma base de clientes bem ampla, muito grande, né? Grande parte da população é nosso cliente. E também temos temos uma parcela de 2% de um mercado que tem 200 bilhões de reais em mercado. Nós começamos com uma desvantagem com relação aos bancos tradicionais, porque ainda não tínhamos as informações históricas dos clientes. Nós já estamos há 9 anos nesse mercado, construindo vários modelos de crédito e coletando informação, e podemos fazer aquela seleção dos nossos clientes. Mas ainda existe uma parte de clientes que ainda não conseguimos fazer a subscrição, e como eu disse, nós temos um viés conservador. Começamos a operar com um nível de crédito baixo, então ainda estamos com uma certa desvantagem vis-à-vis aqueles outros bancos tradicionais que já possuem muito mais informação. Então, eu acho que o que o Banco Central do Brasil está tentando fazer é, na verdade, criar um mercado em que os melhores produtos vencem. Não há inércia de você ficar ali com dinheiro na sua conta bancária. Quem oferecer o melhor produto ou o empréstimo a um juros mais baixo vai conseguir os negócios, né? Às vezes existe ainda uma assimetria de informações entre fintechs como nós e os bancos. Então, o Open Banking, como parece estar acontecendo, é um catalisador para remover toda essa inércia que ainda faz com que grandes clientes permaneçam nos bancos tradicionais, né?
E isso vai ajudá-los a decidir aonde eles querem ir, aonde estão as melhores condições de crédito e os melhores empréstimos. Como uma nota adicional, nós, com relação à precificação dos empréstimos pessoais, as nossas taxas são 20% mais baixas do que a dos bancos tradicionais. Então, isso nos força realmente a escolher um tipo de carteira de crédito mais segura. Nós somos muito empolgados com o que está acontecendo com o Open Bank. Fizemos uma aquisição interessante no ano passado de uma empresa chamada Olivia, que traz muito de machine learning associado à inclusão de muitas informações sobre o Open Banking para a subscrição, para o underwriting e inteligência artificial. E esperamos, à medida em que o Open Banking fique mais enraizado, acho que nós veremos, né, esse Open Market mais disponível para o Brasil e nós vamos nos beneficiar, é claro, disso também. Se eu puder acrescentar mais um ponto, Tiago, você falou sobre os benefícios do Open Banking para o nosso negócio de crédito ao consumo. O Open Banking ou Open Finance vai nos trazer insights, tanto com relação aos ativos e também o que acontece com os consumidores. Então, não se trata apenas de ter uma segmentação melhor de clientes ou fazer uma subscrição melhor, mas isso também irá ter um impacto positivo, né, no modo como os nossos investidores fazem o seu franchise. Como é que eles investem? Porque nós poderemos identificar quais são os ativos que esses clientes têm em outras instituições financeiras e poderemos influenciá-los, na verdade, e trazê-los para algo mais atraente. Ok, muito obrigada. Pergunta seguinte, do Ashley, do Citi. Por favor, abram a linha. Muito obrigado. Eu fiquei aqui me perguntando se vocês poderiam nos ajudar, talvez, desagregar esse crescimento em alguns fatores, como você falou, engajamento, talvez produtos mais legados, versus qualquer atração que vocês possam estar enxergando nesses produtos mais novos que foram introduzidos nesses últimos, né, 10, 15 meses, considerando também a alta taxa dos juros. Claro, Ashley, tenho o prazer de responder a sua pergunta. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o slide número 10 da nossa apresentação. Aqui, talvez você tenha uma ideia melhor de como foi a evolução do RMPCA, a receita média por aquisição de cliente. E como é que nós estamos evoluindo? Se você olhar no slide 10 dessa apresentação, do lado direito, você vê quais são as safras. E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, você vê que o nosso RMPCA é 6,7 e veio de 3,5 por mês há um ano atrás, portanto, nós temos um aumento de mais de 60% na receita média para o cliente ativo. E vemos também que as safras mais maduras já estão em US$ 19. A maior parte deste aumento das safras mais maduras e as primeiras foram principalmente impulsionadas pelo nosso produto de conta bancária e o produto de cartão de crédito. E por quê? Porque a penetração das contas bancárias do Nu é de cerca de 85% e a penetração de cartão de crédito é mais ou menos 60%, mas a penetração dos empréstimos pessoais ainda chega a menos de 5%, de forma que a maior parte da receita média para o cliente ativo até agora, o RMPCA, vem da maturação das contas bancárias e cartão de crédito. Então, uma vez que a gente faz o cross-sell e o upsell de produtos, como, por exemplo, empréstimo pessoal, você verá que a receita média para o cliente ativo vai crescer significativamente. Na verdade, os consumidores que já adotaram os nossos 3 produtos, conta bancária, conta corrente, cartão de crédito e empréstimo pessoal, esses clientes já têm uma receita média para o cliente ativo de $35 a $40, de forma que empréstimos pessoais aumentaram a penetração tanto de upsell quanto de cross-sell. E isso deve certamente trazer uma boa receita média por cliente para essa equação. E, além disso, temos investimentos como seguros, marketplace, que também devem prestar uma boa contribuição para a ampliação da RMPCA no futuro. Então, tudo bem, me parece que muitos desses novos produtos, né, vão contribuir para aquilo que vocês enxergam como, né, produtos mais antigos, safras mais antigas. Para lhes dar uma perspectiva, o REMPCA dos bancos tradicionais hoje, se pegarmos só a operação de varejo, eles encerraram o primeiro TRI com mais ou menos $40, 40. Então, 6 vezes mais do que o nosso REMPCA. Então, existe uma lacuna grande para nós fecharmos nos próximos trimestres e anos. Entendi. Eu vejo
que os recebíveis de cartão com juros, a adoção esteve de 10 a 12%, aumentando para 16%. Vocês acham que esse é um nível mais sustentável? E o que está impulsionando isso? Se puderem comentar sobre o comportamento do consumidor subjacente a isso. Sem dúvida, eu acho que estamos seguindo rumo a um nível mais sustentável. Mas se olharmos o nosso saldo de recebíveis dividido por recebíveis, nós temos ainda um índice abaixo. Temos menos IDB do que a média do mercado para volume de recebíveis de cartão de crédito. Temos introduzido mais produtos financeiros em cartão de crédito, o que nos dá capacidade de financiar, por exemplo, boletos, e isso aumentou a percentagem de IDB na jornada de cartão de crédito dos nossos clientes. Então, deveríamos esperar que esses sejam os níveis e podemos esperar que isso possa aumentar ou melhorar nos próximos trimestres e anos. Entendido? Muito obrigado e parabéns pelo trimestre. Obrigado, Ashwin. A próxima pergunta vem do HSBC. Pode abrir sua linha. Olá, parabéns por um forte TRI, por todas as informações fornecidas. Eu tenho uma pergunta sobre a qualidade dos ativos. Quão longe estamos da normalização dos índices de NPL? Olhando em 2018, pré-Covid, era mais ou menos 5%, mas na época vocês não tinham os empréstimos pessoais, agora tem. Agora, levando em consideração a mudança de mix que temos, qual seria o NPL 90 dias que deveríamos esperar? E quão rápido nos próximos trimestres nós devemos chegar a esse nível? Obrigado pela pergunta. Talvez a melhor forma de pensar nesses empréstimos NPL é olhar a página 22 da apresentação de resultados. Nós vemos ali o NPL 15,90 e 90 mais para o nosso negócio de cartão de créditos, em que nós podemos comparar onde estamos hoje versus onde estávamos no período pré-pandemia. Como você mencionou, pré-pandemia, na carteira de crédito, era muito pequena, estava em teste, então não há base de comparação aí. Mas podemos observar na página 22 que nós continuamos a estar um pouquinho abaixo dos níveis de 2019, nas duas métricas, um pouquinho mais em 90 mais, mas bem próximo nos NPL de 15 a 90. Então é difícil quantificar quando é que nós vamos voltar aos níveis pré-pandemia completamente. A nossa expectativa é que nós vamos continuar vendo essa normalização nos próximos meses e trimestres, à medida que vamos avançando. Eu entendo que é um pouquinho difícil de prever, mas o NPL de 90 dias seria 5,5%, 6%? Isso seria mais razoável para vocês? Considerando a mudança no mix e uma maior normalização até o final do ano, início do ano que vem, seria mais ou menos esse o nível que estaria nas suas expectativas, digamos assim? Então, para ser claro, nós não damos guidance sobre NPL. Mas se eu fosse guiá-la qualitativamente, existem alguns vetores que estão acontecendo. Essa normalização crescente, estamos provavelmente chegando ao final, dado esses dados que eu mostrei. Temos essa mudança no mix, com mais crescimento na carteira de empréstimos pessoais, com o nosso SCL, as perdas de crédito esperadas diminuindo, e temos também o nosso NPL que vem reduzindo ao longo dos trimestres. Então, esses seriam os principais vetores. Uma última pergunta. Existe um momento na taxa de atividade, apesar de mais endividamento, vocês poderiam nos dar um pouquinho mais de informações sobre essa dívida líquida mais forte? Como é que vocês conseguiram aumentar a taxa de atividade a cada trimestre? Qual seria um bom nível que poderíamos esperar no futuro? Algum fator específico que tenha levado a um aumento na taxa de atividade? E qual seria o nível normalizado que podemos esperar? E quão sustentável
essa dívida de quase 6 milhões a cada trimestre? Bom, eu vou comentar na taxa de atividade. Não vamos poder lhe dar um guidance específico, mas a taxa de atividade, o que vem impulsionando ela é que nós começamos com um produto de crédito que oferecia limites de crédito muito baixos. Para muitas pessoas que queriam fazer negócios conosco, eles não tinham uma conta, não tinha seguro, não tinha empréstimo. Então, uma série de pessoas conseguiam seu primeiro cartão de crédito que não era tão usado assim. À medida que lançamos a poupança, empréstimos, investimentos, seguro, marketplace, aí nós começamos a ver isso se acelerando. Ou seja, mais pessoas encontrando mais razões para trazer mais o seu dinheiro para nós. E nós temos a conta corrente, nós medimos isso claramente. Para clientes que estão conosco há mais de 6 meses, mais de 15% deles tornam o nosso relacionamento a principal conta corrente. E à medida que vamos aumentando o limite de crédito, porque vamos conhecendo esses clientes melhor, eles começam a trazer o seu salário, começam a pegar empréstimo, trazem suas economias, começam a utilizar o app e começam a comprar no nosso marketplace. Então, a proposta de valor que nós podemos oferecer aos clientes se tornam mais fortes e podemos ter mais atividade, desde investimento, a economia, poupança, empréstimos e principalmente eles terem o principal relacionamento financeiro que tem conosco. Então é difícil dar uma lista de onde é que isso vai acabar. Ainda vemos oportunidades grandes de aumentar isso quando nós vemos ainda aquele ponto que eu mencionei, temos uma grande base de clientes, mas uma participação de mercado em crédito ainda pequena para empréstimos pessoais. Temos que aumentar a penetração desses produtos e aí isso vai nos trazer uma taxa de atividade mais alta. Vamos com essa conta corrente, a atividade deles conosco vai aumentar e vamos trazer mais produtos e mais razões para os clientes nos usarem como seu principal relacionamento financeiro. Muito claro, Davi, obrigada. Eu que agradeço. Próxima pergunta de Pedro Leduc, do Itaú. Pode abrir sua linha. Sim, espero que possam me ouvir agora. Sim, estamos ouvindo. Ok, obrigado. Para mim, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Falar um pouquinho sobre o lado de serviços. A receita de serviços começa ou continua a se expandir de forma sólida, principalmente no lado de cartões. Aí nós vemos outras receitas também aumentando, mas um pouquinho menos do que esperaríamos, por exemplo, investimentos e seguros. Se pudessem comentar um pouquinho sobre isso, seria bom. Talvez haja uma sazonalidade aí. E voltando aos cartões, poderiam nos refrescar a memória? Qual que vai ser o cap de interchange se vocês continuarem a ganhar participação de mercado? Só queria explorar um pouquinho a evolução da receita de serviços, por favor. Então, talvez eu possa responder a questão do teto de interchange, aí eu acho que o Jack pode comentar um pouquinho sobre o roadmap de produtos para a área de serviços. Seguinte, Pedro, na parte do cap de interchange para pré-pagos, vamos recapitular rapidamente. Em março desse ano, fizemos uma consulta pública propondo a redução da taxa de interchange em cartões pré-pagos em mais ou menos 8 bips, de 100 bips. Essa consulta pública, que eu saiba, ainda está sendo analisada tanto pelo Mastercard e outros ainda têm que passar pelo processo de aprovação do Bacen. Então, se isso for implementado, isso levaria a uma diminuição nas nossas receitas de cerca de 2,4%. Essas receitas de pré-pagos, de interchange, correspondem mais ou menos a 8% das nossas receitas em 2021 e nos últimos 12 meses. Então, isso é algo que teria um impacto relativamente marginal no nosso top line e no nosso bottom line. Para mim, é muito difícil, para nós, é muito difícil dar um guidance em relação a quando isso vai acontecer. Nós só estamos observando isso de perto com o Banco Central e a Mastercard.
e esperamos ter uma definição ao longo de 2022, mas é muito difícil dizer se vai ser no segundo TRI, no terceiro ou no quarto TRI. Jack, você gostaria de comentar um pouquinho sobre a pergunta do Pedro em relação a seguros, investimentos e outros serviços e outras receitas e comissões? Obrigado, Lago. Olá, pessoal. Algumas ideias aqui. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante dizer que o desempenho desses negócios, mais baseados em serviços, como você mencionou, a importância tem sido bastante alinhada com as nossas expectativas. À medida que vamos fazendo rollout de novos produtos, como foi mencionado antes, nós olhamos primeiro tentando encontrar um produto que os nossos clientes amem. Isso envolve um processo de fazer um rollout de um produto minimamente viável e ir otimizando esse produto, fazendo iterações. Às vezes, durante vários trimestres, até chegarmos às partes que realmente têm um apelo para os clientes e as partes que requerem mais trabalho. Estamos bastante confortáveis em ter um produto que está crescendo e relativamente rápido a partir de uma base bem pequena, mas não se tornando uma parte material do nosso negócio durante um bom tempo, enquanto vamos nos concentrando em otimizar o produto. E nos concentramos em otimizar o produto bem antes. Não vamos aumentar a escala do produto de uma forma explosiva até que tenhamos a certeza, estejamos confortável que a nossa base de clientes vai amar esse produto. E isso se aplica a uma série de novos produtos, alguns em serviço, e alguns são outros novos produtos que não são baseados em serviço. Estamos trabalhando nesse processo e estamos bastante satisfeitos em basicamente em todos os casos com o progresso que estamos fazendo. E medimos o nosso progresso nesse estágio pelo amor e adoção dos clientes naquele produto, muito mais do que na escala de adoção. Isso é o que vem depois quando temos confiança de que temos um produto que realmente funciona. Aliás, essa foi a fórmula que nós seguimos. Por exemplo, com o nosso produto de conta corrente, durante muitos trimestres, foi um processo bem semelhante ao que nós fizemos com empréstimos pessoais, o que ainda estamos fazendo, de certa forma, com empréstimos pessoais. E para o resto da nossa portfólio, é basicamente a mesma coisa, um resumo. Muitos produtos ainda estão nessa fase, mas em geral estamos bastante satisfeitos com a sua atração. Muito obrigado aos dois. Se me permitirem mais uma pergunta sobre isso, as receitas que são geradas por vocês, gerando crédito para outras partes, como na área de imóveis, por exemplo, isso estaria na linha de serviços e poderiam repassar qual é o rollout esperado para esses produtos? Bom, hoje em dia eles estariam na parte da receita, de receitas e comissões. Certo, e poderiam falar um pouquinho sobre o rollout, como é que tem sido? Assim, pois não. Nós ainda estamos trabalhando numa integração plena com o Creditas. Eu acho que é o parceiro ao qual você mencionou, Creditas, um melhor é o melhor player na área de home equity. Começamos a fazer experimentações com o produto deles e os resultados têm sido bastante encorajadores. Mas eles só vão começar a ganhar mais tração, sendo mais relevantes para o nosso P&L lá no quarto TRI desse ano, primeiro TRI do ano que vem. Essas seriam as nossas expectativas. Ainda estamos trabalhando com Creditas para ver qual que é a melhor maneira de criar a melhor experiência possível para os nossos clientes acessarem o produto deles e aumentar a conversão e a convergência quando tivermos um rollout mais amplo na nossa base de clientes. Então, algo mais para daqui a 6 meses, para tenhamos um impacto mais relevante e significativo na nossa linha de receitas. Ok, muito obrigado, Lago. Eu que agradeço, Pedro. Próxima pergunta, de Alexander Marga, do PBank. Pode abrir sua linha. Olá, time.
Muito obrigado pela oportunidade de lhes falar e fazer perguntas. Eu gostaria de perguntar sobre a adição de criptotrading à plataforma. Qual seria a sua motivação primária para os consumidores de varejo no Brasil adquirirem cripto? E se vocês planejam introduzir funcionalidades além de negociação para aumentar a utilidade de cripto na plataforma? Essa é a minha primeira pergunta, depois eu tenho uma follow-on. Bem, nós vimos um interesse significativo no último ano na nossa base de clientes por investimento em criptomoeda. Nós conseguimos ver transferências da nossa conta corrente para a plataforma de cripto. Então, conversando com os clientes, tentando criar os produtos que os clientes querem, nós achamos que era importante oferecer uma plataforma de negociação de cripto. Estamos apenas começando e o caso de uso tende a ser uma combinação de trading e investimento em cripto, assim como um hedge para proteção de inflação e poupança. Então, esse hedge de proteção contra a inflação aparece claramente nos mercados mais na América Latina do que no Brasil. Mas esse é um caso de uso que os clientes vêm falando. Então, para nós é uma alegria oferecer essa opção para os clientes. Estamos apenas no início dessa jornada de construção da plataforma para os nossos clientes. Super útil, obrigado. Então, outra pergunta relacionada a despesas e remuneração. Como é que vocês pensam no mix de caixa e remuneração daqui para frente? Para que vocês continuem competitivos no mercado de talentos. Olha, historicamente, nós temos tido, mesmo antes do IPO, o nosso burn rate tem sido baixo, consistentemente abaixo de 2%. Então, daqui para frente, não esperamos chegar nem perto desses 2% e esperamos operar muito abaixo. É super importante notar que a estrutura de remuneração que nós temos no Nubank que é um pouquinho diferente da maior parte dos nossos pares, é a seguinte: as pessoas recebem o salário mensal em dinheiro, mas 100% da remuneração variável em ações. Nós achamos que isso é muito importante para o alinhamento do negócio no longo prazo. Não é uma coisa que nós esperamos mudar. É algo que nós esperamos continuar a pagar essa remuneração estruturada. Não esperamos burn rates subindo acima dos níveis históricos. Se algo vai acontecer, esperamos que fiquem estáveis ou caiam. Isso com um nível adequado de remuneração para continuar atraindo e retendo os melhores talentos. Ótimo, muito claro, muito obrigado. Próxima pergunta, de Eugene. Eugene, pode abrir sua linha. Olá, obrigado por aceitarem minha pergunta. Me ouvem? Ouvimos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu gostaria de voltar à expansão internacional. É muito bom ver um crescimento rápido no México. Estou curiosa se poderiam comentar sobre o que estão vendo em relação ao comportamento das safras no México, semelhante ao que viram no Brasil? Quais seriam as principais diferenças, se é que há alguma? E o que isso nos indica em relação à trajetória de crescimento potencial nesses novos mercados em comparação ao que vimos no Brasil? Dina, olha, obrigado por essa pergunta. Então, você tem razão. Uma das conversas que nós tivemos muito com os investidores inicialmente é: o nosso crescimento no Brasil foi tão significativo, impulsionado por umas safras muito saudáveis. Então, havia essa pergunta se poderíamos replicar esse modelo em outros países além do Brasil. Então, quando lançamos essas novas geografias, nós estávamos curiosos para ver como seria. 2 anos depois do lançamento no México, o México está batendo o Brasil em todas as métricas, começando com o NPS, o Net Promoter Score, que é 95, provavelmente o NPS mais alto de qualquer empresa de consumidor em qualquer categoria no mundo. Se ouvirem alguém com NPS superior a 95%, me avisem, eu fico até curioso. Então, começamos com o NPS alto, que é uma função de dores que o consumidor tinha.
O México tem uma penetração de cartão de crédito de 12% versus 35% no Brasil. Então, 88% dos mexicanos não tinham acesso a cartão de crédito. Isso cria uma dor grande para o consumidor. Quando lançamos isso lá, em última instância, isso se configurou num fit do mercado melhor, o que começou a disparar a aquisição de clientes. A maior parte do crescimento no cliente vem de encaminhamento, de boca a boca. Não pagamos nada por esse encaminhamento. Então, é um CAC muito baixo em comparação com o Brasil, um custo de aquisição de cliente CAC. Aí começamos com limite de crédito baixo, vamos aumentando, o que vai aumentando o engajamento. Em última instância, chegamos a essa posição de ser o maior emissor de cartão de crédito no México hoje e crescendo mais rápido do que crescemos no Brasil, no ritmo no Brasil. Outra coisa que é diferente lá, em comparação com o Brasil, e é mais positivo, é que no início, aqui no Brasil, havia muito ceticismo em relação ao que era um banco digital, o que, que era, não tínhamos agências. Levou 2, 3 anos para construir a nossa marca. Quando chegamos ao México, já ficou bem claro o conceito do banco digital, de fintech, um conceito muito mais entendido, o mercado estava pronto para nós, tínhamos grande penetração de internet, smartphones, e temos uma marca que cruza regiões. Já no primeiro dia do México, já podíamos dizer que somos o maior banco digital do mundo, temos 57 milhões de clientes no Brasil, vocês podem confiar em nós. Isso foi difícil de fazer no início do Brasil, quando não tínhamos nada, construímos tudo do zero. Então, temos o tamanho, a reputação, a marca, um mercado pronto, uma dor do consumidor a resolver. Esses foram os fatores que deixaram o mercado entusiasmado. E também estamos no início da nossa operação na Colômbia, e também estamos vendo indicadores de crescimento fortes lá. Então, estamos muito entusiasmados com a oportunidade nesses dois mercados. Entendi, muito interessante. E minha última follow-up, um novo mercado para vocês, as pequenas empresas. Vocês têm 1,6 milhões de PMEs na sua plataforma. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre os produtos que vocês estão introduzindo para esse mercado? E qual que vai ser a sua estratégia aí? Quais são os marcos a observarmos? Claro. Eu vou deixar o Jag falar um pouquinho sobre isso. Esse é o seu bebê, tá certo? Então você fala sobre isso. Eu não ouvi a parte de a qual mercado você está se referindo? As PMEs, pequenas e médias empresas. Ah, ok. Bom, vamos contextualizar um pouquinho as PMEs. E aí depois podemos falar sobre o caminho daqui para frente. Nós passamos os últimos 12, quase 18 meses a essa altura, nutrindo esse produto. Basicamente, seguindo aquele processo que eu mencionei antes para cada produto, para garantir que a conta corrente iria atender às necessidades fundamentais dos nossos clientes, pequenos estabelecimentos, PMEs. Nos últimos, eu diria, 2 trimestres agora, nós começamos a ganhar mais confiança e tração nesse produto de conta corrente. E começamos a nos concentrar em dores adicionais que os nossos clientes têm, que eles nos reportam. Então, eu vou destacar 2 coisas. A aceitação de pagamentos, que é uma área que as PMEs acham difícil, pouco conveniente, cara. As palavras que eles falam sobre aceitação de pagamentos indicam muito isso. Usam a palavra perda quando eles se referem às taxas que eles pagam para aceitação de pagamentos. Uma outra grande necessidade que as PMEs têm e que elas vocalizam muito tem a ver com os cartões de créditos. Cartões de crédito. Essas são áreas em que nós começamos a olhar, experimentar, para, de novo, podemos nutrir um produto que, como a nossa conta central, tenha uma ressonância com a nossa base de clientes que cresce tão rápido. Nós estamos entusiasmados em ver a taxa de engajamento que as pequenas e médias empresas têm com a nossa suíte emergente de produtos para eles. E um alto grau de NPS.
de novo, um produto que realmente tem um apelo para as PMEs. Então, estamos muito entusiasmados com a dinâmica que estamos vendo, mesmo nos estágios bem incipientes desse produto. Entendi. Muito obrigado. Se eu puder acrescentar uma coisa, 30 segundos ao que o Jag mencionou. O negócio de PMS que nós temos provavelmente é um dos ativos menos apreciados no nosso portfólio. Com 1,6 milhões de clientes, já nos tornamos um um dos maiores provedores de serviços financeiros para PMEs no Brasil. E o pool de lucro de PMEs no Brasil é tão substancial, a qualidade de serviços prestada pelo mercado é tão baixa que nós estamos muito entusiasmados com a capacidade de continuar crescendo nesse segmento, tendo um pool de lucros que pode chegar até 30%, 40% do pool de lucros de Consumer Finance que nós temos. Então, muito obrigado, Eugênio, por fazer essa pergunta, porque ela é importante. Ok, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Esse é o final da sessão de perguntas. Gostaria de passar a palavra para o Davi para seus comentários finais. Obrigado, Gui. Obrigado a todos por participarem nesse call. Só gostaria de salientar novamente como estamos entusiasmados em relação ao momento em que estamos navegando. Acreditamos que somos a empresa mais bem posicionada para liderar a transformação de banco digital na América Latina. Temos quase 60 milhões de clientes. Nos tornamos uma das maiores instituições financeiras na região em número de clientes. Conseguimos manter um dos mais altos NPS nas regiões e países em que operamos, o que é um grande indicador de crescimento. Temos também a plataforma de banco de varejo mais barata, um custo de aquisição, um custo de atendimento, um custo de captação, todos muito baixos e com um custo de risco muito baixo, importante nesse ambiente. E temos a Unit Economics melhor e com um CAC muito bom também. Ou seja, permanecemos otimistas em relação ao futuro e confiantes na nossa capacidade de resiliência em originações e uma posição de liquidez de caixa muito forte. Muito obrigada pela sua atenção. Se tiverem mais perguntas, não hesitem em contactar o nosso time de relações com investidores. Muito obrigado. A conference call do Nubank está encerrada. Muito obrigada por participarem. Podem desconectar.